Estratégias de vendas B2B. O que funciona de verdade? Roda a vinheta. Quando eu estou falando de estratégia de vendas B2B, a primeira coisa que eu preciso entender, como toda estratégia que a gente vai estruturar, tanto de marketing, quanto de vendas, quanto de retenção, é entender o teu público. Então você precisa entender quem é o teu público, para daí você conseguir estruturar a maneira de vender ou a maneira de chegar até o teu público. Então aqui a gente vai trocar uma ideia sobre algumas estratégias diferentes e vai conversar sobre pontos positivos, pontos negativos e o que funciona na prática, beleza? A primeira coisa é a aplicação estrita de inteligência artificial em vendas. B2B, no caso, né? Hoje existe um grande questionamento sobre, será que vale a pena automatizar tudo com SDRs automáticos, né? Com SDRs de IA, aqueles que vão fazer a qualificação sem a intervenção humana, ou será que é melhor eu trabalhar com um SDR humano? Qual que é o ponto de vista aqui? Quando eu estou falando do mercado B2B, especialmente quando eu tenho um ticket mais alto, eu não consigo qualificar exclusivamente pela IA, pelo menos agora na data que a gente está gravando esse vídeo, dia 15 de agosto de 2025. Daqui a 3 meses pode ser que tudo isso que eu esteja falando não seja na prática. Mas agora não está compensando você trabalhar com SDR 100% automatizados, porque ele perde muitas oportunidades. Quando você está trabalhando no mercado B2B, que às vezes o teu lead é um pouco mais caro, que você aceita pagar mais caro num MQL, por exemplo, você tem que garantir que você vai ter o melhor aproveitamento dos teus leads. Mas não só isso. Quando a gente está falando dessa qualificação, né, dessa parte de pré-vendas no mercado B2B, tem duas coisas que determinam a minha taxa de eficiência de marcação de reuniões. A primeira é cadência, né, o fluxo de cadência, o número de vezes que eu entro em contato e a forma como eu entro em contato, que a gente já vai falar mais sobre isso, e a velocidade do primeiro contato. Para a velocidade do primeiro contato, é muito legal a automação, né? Então o lead caiu, já entrou. Porém, você pode trabalhar com o melhor dos dois mundos. Ao invés de você deixar tudo automático depois do primeiro contato, você usa o primeiro contato automático, você pode usar até uma automação de IA ali para fazer essa pré-qualificação, mas você precisa passar por um atendente humano na sequência para que ele valide a partir de uma metodologia de vendas para daí passar para um closer, por exemplo, para daí passar para a próxima etapa do processo comercial ou eventualmente vender direto, dependendo de como seja o teu processo comercial. Mas qual que é o grande ponto aqui? Na etapa de fluxo de cadência que a gente comentou, a gente idealmente deve fazer a triangulação de contato. O que é uma triangulação de contato? Você não vai mandar só mensagem no WhatsApp, você não vai mandar só um e-mail, você não vai fazer só a ligação. Você vai fazer as três coisas. À medida que você faz isso, você precisa ter uma resposta X ou Y e você precisa entender a forma como o lead está te respondendo, você precisa entender de que maneira você vai chegar num decisor, vai passar pelo gatekeeper e assim sucessivamente. Então, a recomendação aqui é que você sempre trabalhe com a triangulação. E-mail, ligação e WhatsApp. Aqui, a gente sempre gosta de fazer a qualificação para agendamento de reunião quando a gente faz uma ligação. Então, é só na ligação que a gente consegue bater o BUNT, né, que é Budget, Autoridade, Necessidade e Time, para daí passar para a próxima etapa. Então, a inteligência artificial vai ajudar muito no teu processo comercial se você souber como usar. Não tem como você deixar tudo 100% automático. Una o melhor dos dois mundos. Coloque uma intervenção humana, mas coloque a IA naquilo que você sabe que dá para terceirizar. E aí você usa o ideal de cada um, o melhor de cada um. Hoje, o ideal é que você use a IA para velocidade de primeiro contato, para fazer uma qualificação inicial, mas você precisa colocar o humano no loop ali para que ele consiga trabalhar da melhor forma e os dois entreguem sua máxima performance. Beleza? Um ponto importante para deixar claro aqui também é que o Bunch ele até pode ser feito por WhatsApp, só que quando você pega esse compromisso no WhatsApp, né, você bate o Bunch no WhatsApp, a taxa de no-show, a taxa de cancelamento de reuniões é muito grande. Quando você pega esse compromisso em uma ligação, você consegue já fazer esse rapport e já trazer para uma reunião e firmar um compromisso maior do que você faria no WhatsApp. Então, para garantir uma taxa de no-show baixa, abaixo de 15%, a ligação se provou o melhor meio por aqui. Então, por isso que a gente prefere fazer por ligação e colocar o humano nesse loop. Aqui em cima, no card, eu estou deixando também um vídeo onde a gente mostra na prática como fazer follow-up. E aqui na descrição também vou deixar o link na nossa página, onde você pode fazer o download de um material de fluxo de cadência para você entender na prática como ele funciona por aqui. O próximo modelo de vendas é o de Key Accounts, ou de ABM, que é Account Based Marketing, onde a gente une junto com vendas a ideia.
Qual que é o grande ponto aqui? A gente vai determinar quais são as contas que a gente quer atingir dentro do processo comercial. Então eu quero vender para o McDonald's. E a partir dali eu vou montar uma estratégia para chegar no decisor do McDonald's. Como que a gente faz isso? O primeiro passo é estruturar quais são as tuas key accounts, quais são as tuas contas-chave. Quando você tem uma lista de contas-chave, você vai determinar a melhor forma de chegar nesses caras. Idealmente, você precisa separar isso por tiers. Por quê? Porque não tem como fazer uma segmentação tão precisa quanto eu quero chegar só no diretor do McDonald's, porque isso é um público de, sei lá, 10, 15 pessoas. Então, quando você faz isso, você não consegue determinar dentro de nenhuma plataforma de anúncio um público de 15 pessoas para você aparecer. Para isso, você precisa aumentar um pouco mais o teu público. Como que você faz isso? Indo para os próximos tiers. Então, ao invés de você ir diretamente no diretor, você vai pegar também o gerente, o coordenador e o analista. E ali você vai impactar essa galera junto com os diretores a partir de um topo de funil. Então, você vai começar falando sobre como você resolve problemas de empresas gigantes do setor de varejo, por exemplo, e como que você pode contribuir com essas empresas. E com isso você pode até usar o logo da empresa que você quer trabalhar ou mencionar o nome dela, claro, de uma forma mais sutil, para que você comece a impactar e comece a ter uma atenção maior dessas empresas. Então pense aqui, ao invés de eu falar aqui, atendo empresas B2B, eu falo, atendo empresas como o McDonald's e a gente já gerou mais de 500 milhões de aumento de receita em empresas como essa. Percebe a diferença? Então aqui, quando eu menciono o nome da empresa e a pessoa trabalha lá, eu tenho um apelo maior. Eu tenho um apelo maior visual também se eu uso a logo, por exemplo. Isso chama mais atenção dos tiers e faz com que uma pessoa conecte na outra. Então você acha que se eu estou trabalhando um anúncio e eu estou mostrando para um analista, esse analista, a cada 15 analistas eu tenho um coordenador, por exemplo. Esses analistas viram um anúncio falando exatamente do McDonald's, estratégia de marketing do McDonald's. O que eles vão fazer? Certamente eles vão comentar entre eles, vão comentar até com o coordenador. Então, esse tipo de segmentação por tiers faz com que a gente consiga escalar a partir da base da cadeia. Então, quando eu estou falando de ABM, eu preciso estruturar a minha maneira de conseguir escalar nos tiers, tá? Aqui em cima no card também tem um vídeo onde eu explico exatamente como estruturar isso dentro de uma estratégia de ABM. Mas na prática, o que você vai fazer é estruturar suas key accounts e, a partir disso, ir atrás delas. É uma estratégia que funciona muito bem. Só que qual que é o ônus e bônus aqui? O bônus é que normalmente você consegue contas muito grandes, com MRRs altos, né? Com valores de contratos muito altos. Porém, o ciclo de vendas tende a ser bastante estendido. Então, a tua estratégia, normalmente, ela é pensada para 6, 12, 24 meses, dependendo de qual seja o contrato. E a gente parte da premissa de que a gente já aceita um ciclo de vendas tão grande quanto. Então, se você está muito no começo da tua empresa, talvez não seja a melhor ideia, porque seu ciclo de vendas é muito grande. Se você depende de fluxo de caixa para operar, talvez não seja a melhor ideia. Mas, quando você já tem uma operação estruturada, você já tem previsibilidade na geração de leads e de vendas, e você quer aumentar teu ticket médio ou quer trazer contas-chave para que com menos esforço você tenha mais gestão de valor dentro de um contrato, pode fazer sentido para você. E a estratégia de ABM ela entra muito com a tendência que vai ser cada vez mais real dentro do mercado B2B, que é a hiperpersonalização. Quanto mais personalizado você é, mais você chama atenção, maior a tua taxa de conversão, mesmo que o teu ciclo de vendas seja maior por conta do fluxo de decisão dentro de uma empresa. Então a estratégia ABM funciona, é uma boa ideia, especialmente se você já tem previsibilidade no teu processo comercial e você não depende de fluxo de caixa direto. A próxima, então, é Inside Sales. Inside Sales já é mais simples, né? A gente já está mais acostumado, mas aqui é mais dissipada no mercado B2B. Como que ela funciona? Basicamente, Inside Sales você gera um lead, teu time comercial, né, pode ser tanto o vendedor quanto o pré-vendedor, normalmente está separado em pré-vendas e vendas. Esse pré-vendedor vai entrar em contato, vai fazer uma qualificação e pode usar várias metodologias diferentes, pode usar SPIN, pode usar GPCT, pode usar Bunch, e a partir disso você valida algumas informações-chave, como budget, autoridade, necessidade e time, como a gente já tinha comentado. A partir dessa validação, o pré-vendedor marca uma reunião para o closer. O closer faz uma reunião de diagnóstico, apresenta uma proposta, sim, e não envia, pelo amor de Deus, você apresenta a proposta, não envia, nunca envia uma proposta, sempre apresenta primeiro, e depois disso vai para a negociação e para o fechamento. Então, Inside Sales é o que mais acontece no mercado B2B, por quê? Porque é a ferramenta mais fácil de gerenciar e é mais
É tranquilo de você estruturar a previsibilidade a partir que você tem um funil estabelecido. Então você gera lead, joga no comercial, abastece o comercial, deixa claro os SLAs, faz as passagens de bastão e controla as taxas de conversão entre cada uma das etapas. Então, com isso, você consegue ter escala e você consegue ter um fluxo de vendas mais de curto prazo do que em uma estratégia ABM, por exemplo. Então, normalmente é a mais usada para empresas que estão começando e até para as empresas que estão em momento de escala. São aquelas que precisam vender um volume legal de coisas, tá? Então, Inside Sales é uma outra estratégia de vendas, né, um modelo de vendas que funciona muito bem no mercado B2B e é o que é mais usado. Além disso, especialmente no mercado de SaaS, por exemplo, tem uma outra estratégia de vendas que também funciona, mas tem uma taxa de conversão um pouco menor, que é o self-checkout. Então, quando eu estou vendendo um SaaS, por exemplo, quando você vai contratar, sei lá, Netflix, você não passa por um comercial, você vai lá e contrata diretamente. E isso acontece também em alguns SaaS B2B. Então, eu tenho uma empresa, eu vou contratar, sei lá, uma ferramenta de cortes de vídeo para empresas. Eu não preciso necessariamente passar por um processo comercial. Eu posso entrar no site, eu mesmo escolho o meu plano e faço a compra. Só que qual que é a dinâmica aqui? Como eu não tenho um apoio de alguém para me ajudar a fechar, né, para me ajudar a tomar a decisão, normalmente a minha taxa de conversão é menor. E quando que faz sentido esse tipo de modelo de negócio? Quando a minha escala é muito grande. Então, quando eu tenho um ticket mais baixo e eu consigo vender muito. Então, do ponto de vista de SaaS, né, de Software as a Service, eu consigo vender em escala e eu tenho normalmente um ticket de uma recorrência menor. Então, eu tenho ali um ticket de 300, 400 reais por mês, em que o processo de tomada de decisão não exige muito. Então, eu consigo entrar no meu site, escolher o plano e comprar. Se você tem um SaaS, se você tem um ticket mais baixo, que tem uma recorrência, né, você consegue fazer uma estratégia de self-checkout. Mas para isso, você tem que controlar as suas taxas de conversão mais voltadas para o marketing, mais voltadas para CTR no anúncio, taxa de conversão na tua landing page, connect rate. Então essas são as métricas que você precisa ter mapeadas para que você tenha previsibilidade de vendas dentro do processo de self-checkout. Funciona também, tem uma taxa de conversão mais baixa, mas beneficia aqueles que têm um ticket mais baixo, especialmente com recorrência, e que conseguem vender em escala, tá? Então, normalmente é quando o custo por lead é mais baixo também. Então, funciona muito bem se esse for o teu modelo de negócio. E a última estratégia que também funciona muito bem no mercado B2B e tem ganhado espaço no mercado é o social selling e os influenciadores B2B. Você não precisa trabalhar com influenciadores com milhões de seguidores. Você só precisa trabalhar naqueles influenciadores que exercem de fato influência na tomada de decisão dentro de determinado mercado, que são autoridade em determinado mercado. Então ele tem que ter poder de influência e tem que ter autoridade. Então, se você consegue fazer isso, você consegue influenciar as pessoas a tomar as decisões de acordo com os seguidores que acompanham aquela pessoa. E isso está muito relacionado à produção de conteúdo e às interações sociais, por isso conectado com o social selling, tá? Então, o que o social selling faz? Ele se baseia justamente nessas vendas mais sociais. Como assim? Eu vou interagir em comentários, eu vou fazer networking, eu vou curtir coisas, eu vou publicar coisas. Então eu tenho uma conexão social dentro de uma rede e a partir dali o que eu faço? Eu gero networking, eu aumento a minha autoridade, aumento a minha influência, aumento a minha percepção de valor e a partir disso eu sigo para um processo comercial, eu sigo para o fechamento de uma parceria, por exemplo. Então, hoje, quanto mais a IA domina o mercado, mais a gente se apega na opinião das pessoas e menos a gente confia no que a gente vê de criativo e eu tenho que tomar minha decisão própria. Então eu confio em quem? Confio nas pessoas porque as pessoas, elas sempre estiveram aqui. Então a opinião das pessoas, aquilo que elas dizem que elas usaram e funciona, normalmente é algo que pra gente tem muito valor. Então o social selling, os influenciadores B2B são boas estratégias para você aumentar as suas vendas também. Só tem que tomar um pouco de cuidado para escolher a pessoa certa se você for trabalhar com influenciadores B2B. Você precisa garantir que ela é autoridade, ela é influente dentro de um nicho que faz sentido com você, tá? Então de nada adianta você pegar alguém que é um influenciador de maquiagem para vender um SaaS B2B, não vai fazer sentido, tá? Então escolha bem o teu influenciador, estruture bem uma estratégia de social selling onde você gera valor antes de colher, né? Antes de colher valor, antes de fazer a pessoa te pagar e a partir disso você vai ter uma boa estruturação para vender no mercado B2B. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. O nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas estratégias de marketing e vendas para que no fim das contas você coloque mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.